AppCast, o podcast da App Brasil. Oferecimento Fibra Agência. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso AppCast. Eu sou Lúcia Faria, diretora da App Brasil. Estamos gravando diretamente da Fibra AG e dos estúdios Go Live, e para falar de um tema que está transformando a forma como as marcas, criadores de conteúdo e empresas se relacionam com as pessoas. A construção de comunidades. Durante muito tempo, o mercado perseguiu audiência, alcance, seguidores. Mas será que isso ainda é suficiente? Em uma era marcada pelo excesso de informação, pela disputa constante por atenção, cresce a percepção de que marcas mais fortes não são necessariamente as que falam mais alto, mas as que conseguem criar pertencimento, engajamento e relações duradouras. Para conversar sobre esse tema, recebemos hoje Kalila Matos, que é comunicóloga, mercadóloga, head de inovação do Grupo BI e fundadora da Elabora. É uma empresa especializada na criação de ecossistema de relacionamento, comunidades e crescimento sustentável para marcas. Seja muito bem-vinda ao PPcast. Obrigada. Kalila, que está resfriada assim como eu, e assim como a Desirê Rodrigues, que vai me ajudar nessa conversa. A Desirê, CEO da Fibra, e é quem nos recebe aqui na casa. Muito obrigada. Ela cuida das operações da Fibra. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos a presença aqui de vocês. Vai ser uma conversa que pode ter um pouquinho de tosse no meio do caminho. Vocês nos ajudem aí, entendam que não está fácil esse foi o paulistano. Kalila, conta pra gente o que é o Grupo BI, o que Elabora, quais empresas fazem parte do grupo, nos situa. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de ecoar um pouquinho a nossa comunicação, o jeito que a gente entende, a nossa metodologia. E falar do Grupo BI para mim dá muito orgulho, né? Porque a gente conseguiu criar um elo entre os trabalhos que nós fazemos e nós juntamos 3 grandes pilares no mercado. Então, o Grupo BI hoje ele é composto da Bilids, que está há mais de 10 anos no mercado, que cuida de aquisição de dados de forma inteligente. E para nós, dados é ouro no mercado. Assim como as grandes edtechs têm essa visão, nós também temos. Então, durante 10 anos, eles foram se especializando nessa área de conversão. Só que hoje tem uma metodologia mais inteligente, né? Cada vez mais. Então, eles trabalham com listagens premium depois de 10 anos e conseguem fazer um trabalho de conversão de dados muito legal para os clientes. Depois disso, foi criado o Big Coupon debaixo do guarda-chuva da Bilids, ou do Grupo BI, que é responsável por gamificação e engajamento. Então, os clientes dispõem de várias oportunidades de descobrir mais e melhor engajamento com seus clientes através das soluções que o Big Coupon dá, que pode ser desde pesquisa, também aquisição de dados de forma inteligente e segmentada, subida de cupom fiscal através de campanhas. Então, foi uma forma de engajar mais e melhor esses clientes. E recentemente a Elabora faz parte do Grupo BI, que nós trabalhamos com cultivo de CRM. Então, você imagina a gente conseguir trabalhar, unificar essas 3 áreas, onde a gente consegue enviar convites. O cliente, a gente pode trabalhar com o CRM do próprio cliente, ou a gente fazer parte de aquisição de um novo CRM, ou partir de um novo cliente, que ele não tem um CRM próprio. Então, a gente, através das redes sociais, de forma segmentada, a gente convida aquelas pessoas que estão dentro do briefing do cliente, a segmentação, o target dele, para fazer parte dentro de uma plataforma fechada, que pode ser híbrida, na verdade, né? Pode ser aberta uma parte para o público, ou pode ser fechada, pode ser por assinatura, e lá dentro a gente vai explorar um mundo novo. A gente gamifica esses usuários, agora membros, que é um pouco diferente nas nomenclaturas para nós. E aí a gente começa a descobrir não só dados frios, que é o trabalho que se trabalha com conversão e muitas vezes voltado apenas para vendas, mas agora dados quentes e comportamentais. E isso faz com que o cliente tenha respostas, tenha interação entre os membros, não é algo frio.
E com o tempo a gente tem uma curva de aprendizagem sobre esses membros que começa a mudar a rota de como a marca vê. Não precisa ser necessariamente só marca. Nós temos clientes, por exemplo, que resolveram colocar tinham muitos colaboradores e resolveram colocar isso dentro de um ambiente fechado. E aí a gente consegue trabalhar qual tipo de comunicação homogênea ele quer fazer, gamificar e assim sucessivamente. Então, são 3 grandes pilares hoje que nós trabalhamos: aquisição, gamificação e cultivo de CRM. E eu divorciei. Onde entra nessa história? Quando eu vi divorciei, eu falei assim: é um Tinder para quem se separou? Me conta o que é esse divorciei. A gente estava falando aqui da minha felicidade de estarmos numa bancada feminina, né? Todos nós, mulheres, eu acredito que vocês, nas vossas carreiras, tenham atravessado dificuldades, inclusive de colocar as vossas ideias, né, em pauta para o mercado. Aí Divorciei nasceu. Eu sou patrona dessa comunidade e eu precisei criar uma comunidade e desenvolvê-la para mostrar para o mercado as oportunidades que ela poderia gerir. De mais de 20 anos de carreira, eu fui escolher um público extremamente difícil. Só que é um público que nasceu da minha dor. Eu sou uma mulher divorciada e percebi que haviam várias lacunas dentro desse target, desse público-alvo, que se eu estava sentindo aquela dor potencial, talvez outras pessoas Quantas sentissem pessoas também. mais, né? Então, ela começou dentro de um grupo do WhatsApp e migrou para uma plataforma fechada depois. Eu vi vários gaps que me desafiavam o tempo todo, e aí eu tornei isso, depois de 7 anos trabalhando com esse público. Então, eu comecei com marketplace, não deu muito certo. Depois a gente acabou migrando para a comunidade. Eu me apaixonei loucamente por comunidades e foi aí o Divorciei que me ajudou a me especializar nessa área de comunidades. Então, eu trabalho com esse público há 7 anos e nesse meio tempo eu me especializei em psicanálise. E aí eu descobri os dados comportamentais, porque eu comecei a ter uma visão além do nosso BI, além das coisas frias, dos números frios. E eu acho que foi um MBA da minha vida, digamos assim, né? Valendo, né? De todas as formas. E aí, sabe, Lu, eu percebi que eu tive muito medo, né? Porque eu via as pessoas chegando até nós com ideação suicida, minha vida se perdeu, eu perdi meu chão, minha família, não sei me reconstruir, até ver as pessoas se casarem de novo, se recomeçarem. E aí eu falei, poxa, tem aqui dentro uma possibilidade das pessoas enxergarem a marca delas apoiando o recomeço das pessoas. E aí eu comecei a fazer pesquisa loucamente e eu fui descobrindo coisas assim maravilhosas e criei motes. Eu tenho o case da minha vida é voltado para uma área de franquia de ensino, onde a gente levou para eles, no dia do empreendedorismo feminino, inclusive foi o dia que nasceu o Divorciei, dia 19 de novembro, e nós levamos uma pesquisa que muitas mulheres, 45 mais, principalmente 50 mais, haviam abdicado da sua carreira para cuidar da família. Quando Isso é muito comum, né, Muito gente? comum. Tem muita mulher que o casamento ela acaba se anulando Sim. da vida profissional, porque ainda existe muito esse patriarcado, né, dentro das Exatamente. famílias, né, que a mulher ela tem que ser a responsável por cuidar da casa, cuidar dos filhos e o marido o provedor, né? E você, às Exatamente. vezes, você faz uma faculdade, você se forma, você começa a trabalhar e quando você casa, é sempre, ainda hoje, é sempre a mulher, né? Sim. Eu acho que é quase que a Mudou grande bastante, né? maioria, mas eu acho que ainda é maioria a mulher que acaba abrindo mão da Sim. Ah, profissão sim, para sim. cuidar da casa e o homem continua, né? Quer dizer que a vida dele, ele continua no mercado, ele continua se Sim, atualizando, exatamente. ele continua saindo todos os dias, vendo pessoas, né? Enquanto a Sim. mulher está ali cuidando da família, do lar, né? Nessa profissão. Eu acho que deve ser muito angustiante, realmente, Muito. quando você se separa, porque além da lacuna aquele vazio do casamento, né, de todas as expectativas que eu Exatamente. acho que isso que é a maior dor, né, porque
quando a gente se casa, acho que a gente sofre mais pelas expectativas que a gente projetou naquela vida do que pelo próprio Sim, sofrimento aquela ruptura, né? sim, E eu acho que aí, além disso, além ela ter que lidar com essa dor da perda, essa dor desse vazio, ela ainda, de repente, ela se vê num mundo que passou, né? Que passou na exatamente. janela da Hum. vida e que ela não se atualizou. Quer dizer, a corrida da mulher é é, Penosa, muito mais dolorosa, muito sim, mais, né? difícil. O vazio é muito maior, Sim, né? sem dúvida. E aí, tem muitas camadas essa conversa, mas Ah, sim. voltando, trazendo ela para nossa rotina da publicidade, do marketing, a gente quer trazer mais humanidade para as marcas, né, de uma forma geral. E quando eu descobri o potencial das marcas ajudarem o recomeço das pessoas, a gente trouxe esse mote. Eu cheguei para essa marca e falei: olha, eu fiz uma pesquisa, a gente tem aqui 46% das nossas divors, que nós chamamos, é uma comunidade mista, né, homens e mulheres, Uhum. todos são divors de divorciados. Uhum. E aí é mais cool, né? Inclusive, muito bonitinho, eles mandam o preenchimento de cadastro, que eles não são divorciados, eles são divors. Ah, que Que fique legal. claro. Mas E aí nós levamos essa campanha para eles, que é uma escola de beleza, para homens e mulheres, potencialmente para mulheres. E aí nós unimos tecnologia, que esse é meu propósito, através da tecnologia, unir pessoas e não separá-las. E aí eu levei esse mote para eles porque o divórcio gera pensão somente para os filhos e não para a não, mulher. Como é que eu apoio essa chegada dessa oportunidade? Levamos todas as pesquisas, criamos todo o mote, fizemos uma tecnologia onde a gente colocava homens também participaram, né? Tinha curso de barbeiro. Colocava o seu CEP dentro do WhatsApp, o curso de preferência, automaticamente isso caía direto para os franqueados. Nós geramos uma quantidade de leads hiperqualificados a partir de uma demanda real, de Uhum. interesse de mesmo dessas interesse real. O pessoas, né? que eu posso provocar a partir. Então, nós tínhamos a ligação da data, que era o Dia do Empreendedorismo Feminino, nós tínhamos uma intenção real da necessidade do mercado comprovada dentro de um potencial nicho que se apoia no coletivo, que isso também é maravilhoso. Tem ativos de perguntas e respostas e realizações de cunho social. É uma empresa de impacto social diretamente. E nós tivemos uma trajetória de oportunidade gigante para essa marca. Recentemente também nós geramos uma empresa que compra ouro. 65% do público deles é compra de ouro. De compra de ouro, alianças de divorciados. Ah, que Ah, que ótimo. interessante. Vai. Aí o que aconteceu? A Dinda, que é a minha persona dentro da Divorciei, que também foi criada de uma forma orgânica, ela ganhou esse know-how, né? Eu falo, desculpa, em terceira pessoa, porque realmente ela é uma entidade, Uhum. eu acredito. Até eu peço conselhos de vez em quando para essa entidade. E aí o que aconteceu, meninas? Eu não tinha, a minha aliança de casamento estava esquecida na gaveta, real, assim, sabe quando você nem olha E a mais? simbologia disso tudo, né? É. Você se Imagina! livrar daquela É, aliança, né? Exatamente. Toda essa Como é que você simbologia. converte isso em vida, algo que está É. parado lá? E nós fizemos também uma gestão de influência, né, com essa persona. E ela foi vender, eu fui vender a minha aliança de casamento e convidamos, então, todos os divors Para que fazer o fosse deles. vender a sua aliança ganhavam 10% a mais no valor do ouro Do do ouro. dia. Uhum. Então, quer dizer que nós atrelamos ações de oportunidade amarradas para que o cliente sinta a gestão de todo o potencial. E o que que acontece? Nossa geração, nós somos jovens, né? 40 a mais. Tem a necessidade de estar tete a tete. Nós não viemos da tecnologia, nós não Nós não nascemos. somos nativos Nós não digitais. somos, nós somos migrantes. E para a gente, o olhar, o tato, a vivência é muito potencial. E aí, Divorciei começou há 4 anos criar um potencial de coragem para essas pessoas saírem de casa e fazer amigos. Esse é o mote da Divorciei, saia de casa e faça amigos. E começamos a fazer eventos presenciais. Essa marca, por exemplo, bancou o Divor Day Mulher, que é o Divor Day, que é o dia de encontro com essas pessoas. E nós entendemos que existe uma cadência
de autoestima, financeiro, para que essas pessoas se organizem para essa data. É muito difícil as pessoas terem coragem de sair sozinhas para encontrar pessoas que só se conhecem pela Pela internet. internet. Ainda mais nos dias de hoje, Nossa, né? É muito Exatamente, complicado muito. isso. Então, a Dinda, ela é uma persona que motiva as pessoas a se encontrarem em ambientes seguros e que haja essa troca. Bom, com essas premissas de eventos, de cursos, isso tudo e gamificação é trabalhado dentro do ambiente de uma comunidade. Uhum. Então, a Divorciei, foi escola e criação de metodologia a partir de observação e estudos para que eu pudesse replicar isso para outros clientes. E porque deu muito certo. Então, nós temos uma área de benefícios hoje voltada para os divors, escolhida a dedo, onde quando eles gamificam, entre eles, todo tipo de Acabam revelando gamificação as necessidades deles, o e que eles convertendo para sentem. clientes. Isso. E Qual o falando, tamanho né? dessa comunidade? Hoje a comunidade no aplicativo ela é recente, ela foi agora, em outubro ela foi inaugurada, então a gente ainda está em processo de aprendizagem, por isso que a gente não está divulgando tanto e a gente implementou a gamificação junto com o grupo recentemente, então ainda estamos implantando, mas faz 4 anos, já passaram conosco mais de 10 mil pessoas. Uau, Nossa, bastante. bastante. 10 mil pessoas. E a Dinda ganhou esse nome porque eu me tornei Dinda de verdade, de bebês que nasceram a partir dos casais Da comunidade. que se Muito formaram. bom. Dentro da comunidade. Eu gerei algo que trouxe nascimento. Isso é emocionante, assim. Nossa, que muito. lindo. Eu acho que eu até me emociono um pouco de falar isso, porque isso O é impacto algo que você traz na muito vida das na vida das pessoas, pessoas. né? Você muda Casais a se casaram. realidade de pessoas, isso é muito legal. E você receber foto de pessoas falando, Dinda, comprei meu primeiro apartamento, eu nunca mais vou ficar sozinha numa Páscoa, porque eu tô com amigos. Amigos, nossa proposta não é que você encontre um amor, o amor é consequência. Exato. Mas é a gente findar um pouco dessa solidão que nós sentimos a partir de quando nos tiram o tapete do casamento, da família, da construção familiar. Então, a Divorciei, ela é uma empresa de impacto social para evitar maior dor das pessoas hoje, que é o mal do mundo, que é a solidão. Nossa, mas você sabe que hoje em dia isso não é só para quem não é nativos digitais, né? Existe aí os movimentos do detox tecnológico, né? Muito, até muito capitaneado pela própria geração Z, que são nativos digitais mesmo, né? Sim. Mas essa necessidade hoje do contato humano, a gente foi perdendo isso, né? Exatamente. Eu acho que a pandemia aflorou isso bastante, né? Totalmente. E depois as pessoas entraram nesse mundo, né, individual, solitário, e hoje você vê que muitas pessoas buscam por essa conexão, né? Totalmente. As pessoas querem interagir, não no digital mais, né? As pessoas querem voltar, e você vê isso de várias formas, né? Tá aí o retorno do relógio analógico, né? As pessoas, celulares flip, que só recebem, fazem chamadas, né? Ninguém, né? As pessoas estão ávidas por isso. Hoje não é mais só a geração Z, acho que estão todas as gerações, né? Todo mundo está ávido por esse contato humano, né? Faz muita falta Se na vida depender da de gente. mim, se depender, teremos. E se depender de você também, porque você é uma porque- empresa de brand experience, né? Exato. A gente Você sabe tá o tanto que a é. conexão emocional é importante para marcas, né? Totalmente, Muito importante. totalmente. Se você não cria conexão emocional... E Mas- aí, desculpa. Não, vai. O que eu ia falar com essa premissa de brand experience, a cadência que a gente trabalha nessas camadas é exatamente essa também. Dentro das comunidades, quem não tem uma comunidade, uma marca que não tem, ela consegue fazer uma oportunidade de experimento em collabs. Então, se já tem um público segmentado com esse briefing, automaticamente ela pode ser inserida dentro de uma comunidade para falar do seu produto, por que não? Né? Ela pode patrocinar um espaço dentro de uma comunidade para desenvolver para as pessoas. Então, por exemplo, já aconteceu de uma marca de cosméticos falar, olha, quando você divorcia, o impacto para a sua autoestima é tão alto, independente aqui, não vamos entrar no mérito do motivo, mas é sabido que isso acontece, por que não uma marca não se atrelar numa collab, numa comunidade e desenvolver-se a partir disso? E ela começa a ter respostas humanas.
Isso que é importante. Eu só fico assim, eu acho que a marca se inserir dentro de uma comunidade, ela precisa abrir mão de várias coisas que às vezes a marca não está disposta a abrir, A gente vai né? falar sobre isso também. Sabe, a marca precisa ter essa transparência quando ela entra em Sim, comunidades, né? sim. A gente estava até comentando aqui anteriormente, existem cases assim que eu sou realmente apaixonada, onde você vê isso acontecendo. Eu estava falando para a Lúcia aqui do Mustang, por exemplo, Sim. né? Você tinha os grupos dos fãs-clubes do carro e a Ford soube se apropriar muito bem disso, não virando dona desses fãs-clubes, mas Exatamente. virando patrocinadora desses eventos que eles já faziam, né? Então, Exatamente. eu acho que essa forma de você inserir a marca dentro de comunidade, você precisa ter muito cuidado para Exatamente. você não querer virar o dono do negócio, né? Sim. Porque é diferente, né? Você incentivar o que já está lá e você querer se apropriar daquilo que já estava lá, né? Sim. E quando você trabalha essa forma também de você entrar dentro das marcas, não querendo ficar dona daquela comunidade, eu acho que você ganha essa propriedade de poder realmente trazer de baixo para cima, entendeu? Ou seja, a Salve faz isso muito bem, por exemplo. A Sim. Salve, ela entra nessas comunidades de maquiagem, de produtos de estética tal, e ela faz pesquisas. O que vocês estão sentindo falta? Como é que vocês querem a Exatamente. apresentação do nosso produto tal? Então, quer dizer, você se sente colaborando com a marca, né? Você se Exatamente. sente Esse é o processo que a colaborando, gente faz. né? E isso que eu acho que mas é isso que tem que ser feito Sim, mesmo, né? E sim. não a marca impondo aquilo e achando que está fazendo comunidade, né? Porque tem muita marca assim que acha que está fazendo comunidade, mas não está Não fazendo tá. comunidade, entendeu? Por exemplo, né, eu tenho algumas coisas que eu gosto e assim, vou me usar de exemplo, né? E eu me vejo entrando por exemplo, dentro do Instagram. Tem lá as marcas que eu sigo, que eu gosto. Eu me vejo entrando, respondendo para as pessoas. Sim. Eu me vejo nesse papel, você entendeu? Quer dizer, a marca não está me pagando, eu não estou recebendo nada para isso, eu estou fazendo porque essa marca me trouxe esse pertencimento, Exato. você Essa é a entendeu? palavra E do meu eu acho, trabalho. eu acho que eu estava até falando, eu acho que comunidade, o marketing, ele tem um poder meio de esgotar palavras, esgotar termos, né? Então a Uhum. gente, de repente, descobre um termo, todo mundo começa a falar, e aquilo começa a cair meio no vazio, né? Eu acho que Sim. hoje, eu acho mais do que comunidade, acho que é pertencimento mesmo, sabe? Exatamente. É cultivo. A gente Exato, cultivar é as pessoas para cultivar o que elas gostam. direto, né? Você tá Sim. lá, você entra. Por Exatamente. exemplo, eu entro, as pessoas falam assim, ai, mas isso é bom, alguém já comprou? Aí eu falo, nossa, é ótimo, pode Uhum. comprar. Você virou Gente, militante da eu marca. virei militante, e isso é Sim. pertencimento, você Totalmente. entendeu? Isso eu não sou seguidora da marca, eu não sou audiência dela, você entendeu? Eu sou um fã-clube dela, Agora eu você tô imagina lá se você está num ambiente militante. que você é militante, e ele não tem, e você já faz parte disso, e ele não tem o trabalho de ficar te reimpactando todas as vezes, porque você já Eu faz já parte. faço parte. Existe aqui um Exato. núcleo de você, a marca ter esse despertar, porque você não tem que ficar fazendo rebranding da marca toda vez, porque você já está lá dentro. Se você coloca esses usuários para se tornarem membros, eles passam a ser Não, e militantes, até embaixadores. defensores da sua marca. Quer dizer, a gente Exatamente. compra briga pela marca. Exatamente. Eu tenho embaixadores da A Divorciei. gente compra São briga, né? incríveis. Eles convertem sem querer. Eu tive um Divor que foi agora no último Divor Day nosso, foi na Moca. Né? Eu sou moquense. Então, esse de maio geralmente acontece na Moca, mas a gente faz em São Paulo todo. Nós tivemos um evento de carnaval, uns 2 anos atrás, nós reunimos mais de 100 divors no buffet, fizemos um jantar dançante, só faltou a dança da vassoura, viu, Lu? E foi ótimo. Nós reunimos pessoas de 9 estados. Olha que Eu bacana. jamais poderia imaginar algo assim. Depois eu vou te mandar o vídeo, é muito Nossa, legal pra assim, vocês as pessoas se verem. deslocarem, né? Para você ver como tem aderência, né? As pessoas Exatamente. ter Existe esse... um amor. E aí, as pessoas, eu fui vendo o comportamento delas, e aí a gente foi. Todos os embaixadores que fazem parte da Divorciei são 50 a mais. Uhum. Justamente porque eles têm um processo de gratidão. E é muito bonito, é muito legal. Muito... E eu Mas fico pensando nesses embaixadores, quando uma empresa passa por uma crise
passa por um... Sim. Eles são aqueles que têm um colchão ali de Exatamente. se vai dar o suporte. Exatamente. Ok, pisaram na bola agora, mas olha o histórico que essa empresa tem. Então, acho que isso também é Exato. importante numa Maravilha. gestão de crise. Só para você ter uma ideia, quando a gente vai pensar em storytelling, né, que é a minha grande paixão, né? Eu sou roteirista profissional e storytelling para mim, ele não é o storytelling construído por IA, é um storytelling humano. O futuro é humano. Então, quando a gente pega essas histórias, essas pessoas que vivem, às vezes, as histórias com a marca de forma visceral, isso tem que ser contado nos storytellings das marcas, porque é humano. Então, as agências, as marcas, elas têm que começar a estarem despertas para esse núcleo de acontecimento humano. Nós damos aula, por exemplo, eu de vez em quando sou convidada para dar aula na SPM. O que acontece? Você traz para as pessoas as histórias que aconteceram de pessoas com as marcas e mudaram a rota, a rotina dessas marcas, porque elas pararam para ouvir. As redes sociais, por exemplo, hoje que eu já vou responder uma pergunta sem querer. Vai, vambora. Talvez. Vambora. Eu acredito que nas redes sociais, os seguidores são ouvintes. Dentro de uma comunidade, eles têm voz porque eles têm pertencimento. Exato. Então, você tem a troca da mensagem. Você escuta, você provoca e você escuta. Você pode provocar nas redes sociais, mas não tem interação entre todos. Eu posso ter tido uma experiência ruim com a marca que você deve ter adorado. A gente entra num embate até você entender os meus motivos. E isso tudo está sendo monitorado dentro de uma comunidade, mas com um lado bom, porque existe um processo de aderência da vivência que as marcas não escutam. Então, mas as marcas, infelizmente, essa adesão é muito. Eu vejo até hoje, por exemplo, eu gosto muito de mídias sociais, eu adoro, estou sempre entrando em todas, TikTok, Instagram e tal. Eu gosto, né? E eu gosto muito de ler comentários para ver, né? Então, É o melhor. Ler comentários é o melhor de é o tudo. caminho sem volta, né? Mas assim, eu vejo assim, às vezes eu vejo lá a pessoa, por exemplo, o post é sobre uma crítica a alguma coisa. E aí a pessoa, isso me aconteceu com a marca tal, põe o arroba da marca tal. Aí a marca tal entra. Ficamos tristes com isso. Manda mensagem no direct. Cara, você está perdendo uma oportunidade ali. Entendeu? Totalmente. Isso daí é muito robótico, entendeu? A Muito. pessoa. E a gente está cansado disso, né? Porque. Gente, veja quando você liga, você não consegue falar mais com uma pessoa Não humana, fala. né? E o tanto que isso é desgastante para quem está do outro lado, e você vê que as marcas continuam insistindo nisso. Eu acho que existem coisas realmente, coisas básicas que eu acho que a IA super resolve, entendeu? Sei lá, vamos falar aqui, loucubrar, eu queria mudar a data de vencimento do meu cartão de crédito. Como é que faz? Podemos, clique 1 se você quer mudar a data do cartão, clique 2 se você quer manter a data do cartão. Tudo bem, você resolve isso no IA. Agora, tem coisas que você precisa de uma interação humana, entendeu? E o tanto que isso é desgastante para quem está do outro lado. Eu escuto reclamações, assim, direto e reto sobre isso, né? Acho que todo mundo, nós aqui já passamos por uma situações... E o público mais velho está ainda mais afastado, num né? Tá país mais... que está envelhecendo, num país como o Brasil, que está envelhecendo cada ano mais, você não dá atenção a esse público. E outra coisa, a gente também, você entendeu? Que não é porque quem está aí, a gente também sofre, Muito, porque é angustiante, você não se vê, você se vê assim, impotente, né? Você está sempre perdendo. Você não consegue nunca ganhar, né? Você está sempre perdendo ali. E você não tem a quem recorrer. Você fica assim de mãos atadas numa situação, né? E tanto que isso é ruim para a marca mesmo, né? Ela perde dinheiro o tempo todo. Exato. Ela perde dinheiro, ela perde retenção, ela perde alcance, ela perde todas as possíveis métricas de contribuição para aquela pessoa fazer parte do mundo dela e virar uma militância, porque não dá atenção devida. E é isso que a gente veio para corroborar no mercado. Pera,
coloque sua gestão de CRM dentro de um lugar fechado, escuta o que as pessoas têm para falar da sua marca. Nesse meio tempo, você descobre novos produtos, como que você vai trabalhar com o seu marketing. A gente começa com Melhora o de briefing da serviços, né? agência e fala, olha, daqui 6 meses a gente volta a conversar. Você pode ter começado com essas pessoas, com esse briefing, e daqui 6 meses eu vou te dar um outro panorama, comportamental, inclusive. A marca muda de volta, totalmente. Não, e o tanto que isso é importante para alguns segmentos da indústria, né? Sim, Por exemplo, montadoras, né? A indústria automotiva, por exemplo. Você é um consumidor, você vai na concessionária, você compra o seu carro, vamos supor, você comprou o seu carro em janeiro. Você vai voltar depois da primeira revisão daqui a um ano. sim. É um ano que você vai ter contato com essa marca novamente. Você vai ficar um ano longe disso. Você não vai ouvir nada dela. O tanto que é Exatamente. importante essa marca manter um serviço. E aí, queremos saber, você está feliz com o seu produto? Como Você é que viajou está? com ele, posta Como é que foto, posta está? vídeo. Sabe? Como que Eles foi se a implementação da afastam. cadeirinha do seu bebê aí? Como é que foi? A gente quer saber, conta É. mais. A gente quer saber da vida das pessoas o tempo todo. Como que vocês interagem? Saiam de casa, usem os nossos produtos. E isso daí fica Comentem. assim abandonado, Fica. abandonado, entendeu? E o tanto que isso é importante, Demais. você entendeu? E que Essa é a minha vida. custaria Essa é isso? a minha vida. E o que custaria para uma marca contratar, sei lá, 8 pessoas, você entendeu? Para ter essa interação. Ela faz o que? Cada uma fazendo 10 interações, chamando aquele cliente 10 vezes, 10 clientes novos. Você entendeu? Sei lá, Sim. 5 pessoas chamando 10 clientes novos por dia. O impacto que ela conseguiria cobrir, né? Aí você imagina Então, pegar esse exemplo que a gente colocou da cadeirinha que sai de dentro de uma comunidade e fazer uma ação de vendas para isso. A gente descobriu que a cadeirinha X tem mais conforto para o seu bebê, porque se encaixa melhor. Nossa, vai impactar milhares de mães. muito. Então, até a revisão do carro, né? Tem um case assim, agora não vou lembrar se eu não sei se é Peugeot, a marca. A gente até usou bastante isso em aula. Que o pai ia levar a criança para tomar sorvete e, de repente, naquela trajetória, daquela velocidade que ele usava, depois que pegava a filha da escola, uma coisa assim, escutava determinado barulho no carro. E isso virou um recall depois. Por quê? Pararam para escutar que acontecia dentro daquela velocidade, naquele trajeto, que não acontecia no trajeto maior ou no maior velocidade. Você escuta. A comunidade tem o poder de gerar, quando ela é unida, voz, inclusive de mudar as coisas, né? Exato. Então, hoje, a voz que estão dando, ela é uma voz velada. Agora, quando você traz isso para as verdades das pessoas, convivência, com fotos, com interação, com histórias, aquilo Muda fica a sua pautado. história, muda a história da marca, Totalmente. gente, pensa. Então, eu vejo, existe um medo das pessoas inovarem em relação a isso, porque elas também têm medo de ouvir. As marcas têm muito medo, né? As marcas têm muito medo de dar essa voz, né? Porque elas têm medo do que volta para elas e elas se verem ali expostas, né? Mas eu acho que você pode ter esse medo, mas você trazer essa transparência para sua marca, eu acho que lá na frente vai ser um ganho gigante. Por isso que você precisa ter profissionais engajados com gestão de crise. Porque se acontecer... Eu lembro de um case de uma marca de sandália, eu não vou falar aqui para não receber processo de trazer à tona, né? A gente sabe como é que funciona esse mercado. E que fizeram uma campanha de sandália, que aí tinha uma questão racial envolvida, porque era para falar de uma ação para pessoas pretas e era uma influenciadora branca, mas não é um rolê, né? Acho que vocês vão lembrar, depois eu conto qual é a marca no final para vocês. Porque não tinha gestão de crise e mexeram com uma comunidade. Se isso tivesse feito uma pesquisa antes, vamos fazer uma ação e gostaríamos da opinião de vocês. O que vocês acham? Isso podia ter sido evitado. É aquele negócio, né, de baixo para cima, né? Você baixo pra cima, ouvir você os seus ouvir. consumidores, você ouvir a sua Exatamente. comunidade, você ouvir quem gosta, né? E ter esse momento mesmo de audição, né? De parar para ouvir o que as pessoas estão falando. É que você fala de baixo para cima, mas eu tenho o consumidor, o membro, a audiência, na verdade, de cima para baixo. Eu acho que a visão que eu tenho hoje de construção de identidade para as marcas, identidade aqui numa forma mais ampla, tá? Não tão pontual, mas ampla.
quando você escuta e voz, você provoca e tem a reação, eles são o topo. É para eles que eu vendo. É para eles que eu seduzo. É para eles que Que eu existo. gero pertencimento. Foi para isso que eu estudei. Para isso que eu também mudei a minha rota profissional, inclusive. Porque antes a gente falava de marketing para muitos. Depois a gente olhou para vamos fazer isso de forma individual. E quando que você repassa isso com excelência, com alcance? Deixa eu te ouvir o que eu consigo reverter. O seu problema pode ser de muita gente, a gente nem estava Nem tava sabendo. sabendo. É que quando eu falo de baixo para cima, eu penso assim do consumo, a marca como sendo lá em cima e ela Sim. impondo aquela Ah, sim, realidade sim. dela para O baixo. top-down, né? De goela abaixo. E aí, Entendi. quando eu falo, por exemplo, do exemplo da Salve, eu já entendo que é o consumidor indo ao Exato. encontro da marca, quer dizer, de Exatamente. baixo para cima O e a funil marca contrário. e a marca Exatamente. impondo de cima Entendi. para baixo, Faz todo entendeu? sentido, é verdade. Porque no final existe uma diferença muito grande, né? O cara do marketing, né, o cara que está lá, ele está lendo planilha, ele está lendo números, né? Sim. Ele está vendo, ele Venda, venda, então venda, ele venda. vê, exato, no final é tudo um grande funil de vendas, né? E no final, quanto que ele conseguiu, são números vistos, mas vistos apartados, né? Nossa, olha, o nosso post tal, da marca tal, teve, nossa, 1 milhão de curtidas, né? É. Mas o que esse 1 milhão de curtidas significa realmente, né? Quem que ele realmente impactou? E quanto disso realmente vai virar venda, né? É. Existe uma leitura muito ruim Míope. desses. É muito míope. Existe uma realidade muito, assim, ela é muito maquiada Total. dentro da marca, né? Esses números, eu acho que é visto de uma forma que, na verdade, impacta apenas eles, Mas você é a guerra entendeu? da atenção. É o ego, né? A guerra da atenção faz isso. Quando a gente estuda psicanálise, é muito incrível. A gente vai fazer a junção disso com marketing, porque você precisa criar um impacto. Se for negativo, melhor ainda. E aí você gera uma comoção, em realidade, porque você está envolvendo as pessoas na emoção e não necessariamente aquilo tem... Agora que a gente está trabalhando com política, isso é notório, assim. Ano de Nossa, votação, isso é notório. muito. Quanto a guerra da atenção em você jogar um lixo emocional em cima das pessoas, o impacto que isso gera para converter em votos, né? Só que quando a gente vai falar isso em marcas, o poder que isso gera nas pessoas não necessariamente converte de forma positiva. Uhum. Em vendas, em retenção, fidelidade. Eu não quero só vender, eu cultivo. Exato. Isso aqui é uma alavancagem de compromisso com os seus membros. As pessoas, o que a comunidade faz, na verdade? As marcas, elas assumem um compromisso de fidelizar as pessoas que já gostam delas. Não, né? Hoje você traz, a pessoa vê, e eu sou obrigada a fidelizar essa é a minha missão. Do Grupo B, essa é a nossa missão. Então, a nossa trajetória com essa visibilidade é gerar para que as marcas parem de ser trituradores e passem a ser cultivadores. Que elas trituram que nem um trator mesmo. Vai passando venda, 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 venda. Não, peraí. Você vai ter, inclusive, menos impacto em investimento de mídia se você souber cultivar essas pessoas. Capitalizar, né, essas pessoas. Você falou um tempinho atrás sobre o medo de algumas empresas de ouvir. Vocês, quando vão conversar, vocês vão aonde? No marketing? Não Qual a necessariamente. tua porta de entrada nas Eu empresas? Eu sou head de inovação. Algumas marcas já têm a premissa de inovação. Elas precisam trazer inovação para as marcas. Geralmente eu vou falar com as pessoas de inovação. Elas estão muito mais... Coraçãozinho Elas tá estão mais abertas. Coraçãozinho está mais aberto. O E pessoal do elas, marketing- dentro da empresa, estão numa luta. Elas Todos, lá. sim, Você está chegando nelas e elas lá dentro estão lutando também para Também. conseguir romper também. as Que suas barreiras. as Não só big romper, eu techs- acho que tem que ensinar também, né? É uma parte de evangelização. É. É muito... Se a gente conversando aqui, não parece algo muito simples É. de entender, mas existe uma evangelização muito forte que as big techs fizeram com as agências e os clientes, voltado, eu tenho uma hipersegmentação, vocês anunciam comigo, a gente converte, tá? Mas, a gente tem comunidade aqui. Cara, isso não é comunidade, isso é lista de transmissão. Não existe um retorno. Mas e os comentários? Não é uma resposta? Tá, mas isso é dentro de um ambiente aberto para que, inclusive, seus concorrentes cheguem lá e tirem proveito disso. Mas vocês são
porta fechada para concorrência? Não. Se você pagar muitas vezes uma assinatura de uma marca, você vai saber o que elas estão fazendo lá dentro, qualquer um pode saber. Mas a diferença é que você tem uma visão muito mais afunilada do que os membros dos seus militantes da sua marca pensam. E a gente consegue fazer algumas blindagens, com certeza, mas não somos farol 100% para isso. Assim, a gente não consegue blindar 100%, mas uma boa parte sim. Então, as marcas, voltando à sua pergunta, Lu, eu acho que existe hoje um freio, porque você precisa manter a empresa de pé. Você cultivar CRM não é uma frente de marketing, na verdade é o que eu te falei, é um compromisso das marcas em cultivar o seu CRM. É um bom trecho que, se ela despertar para isso, ela está cultivando banco de dados comportamental. E isso é fantástico. Eu consigo trazer, inclusive, motes de relações sociais que eles podem vir a desenvolver e implementar de coisas reais. Não, aqui a galera de marketing viu uma pesquisa breve e achou que a gente pode... Não, estou falando de histórias reais que você pode trazer para a marca e impactar isso em escala, sabe? Eu vi isso acontecer com a minha comunidade. Eu vejo isso converter. Você vem de confiança, porque você vê as pessoas falando: se é humano, eu vivo, isso faz parte da minha vida, da minha história, e eu quero contribuir com E isso as pessoas também. adoram, né? As Muito. pessoas adoram uma história bacana para ser ouvida, todo mundo para ouvir, né? Quem que Exatamente. nunca, de nós aqui, nunca parou para ouvir um depoimento, uma coisa, né? Tanto que isso traz verdade para a marca, tanto que isso ganha em respeito, né? E Confiança. converte em venda, que é o resultado Confiança. final que eles querem também, Todo né? mundo pode ser um embaixador. Exato. Eu vejo isso comigo, né? Toda Sim. vez eu vejo isso acontecer comigo. Eu falo, gente, olha, todo mundo é ávido por uma boa história, né? Real. Exato. E a gamificação nesse processo? Quanto que te ajuda? A gamificação gera hábito. É isso, para isso que a gente... Tá. O usuário, ele não está acostumado a viver dentro de um ambiente fechado, né? Ainda também. Assim como as marcas temem, os usuários, eles ainda estão entendendo esse processo de fazer parte de algo, ainda mais quando é algo muito diferente, né? Então, o que nós fazemos? Nós trazemos ele, convidamos ele para trazer alguém que faça parte do mesmo meio. Então, ele já ganha pontuação que pode ser trocada por um benefício. Por exemplo, ou ele vai galgando a oportunidade até de se tornar um embaixador, ou ele troca... Geralmente, a nossa gamificação com o Big Coupon, que está dentro das comunidades, desculpa, ele acontece nesse processo. Então, a gente tem lá uma área de benefícios que podem ser trocados. E a gente tem, sei lá, 100 marcas, por exemplo, que podem ser escolhidas pela comunidade que tiver do cliente, ou a gente pode criar uma área de benefícios com os produtos do próprio cliente, que pode ser trocado dentro da comunidade. O membro de uma comunidade, ele gosta de se sentir exclusivo e reconhecido. A partir do momento que, dentro da Ediversei, por exemplo, eu comecei a gerar cupons de desconto para várias coisas que faziam parte da rotina, eles começaram a usufruir isso de forma diferente. Isso é um tipo de gamificação. Sim. Fui vista. A minha aliança de casamento pode ser usufruída para uma viagem, para um curso para o meu curso, né? filho, algo que pode ser, inclusive, ser investido na própria comunidade. Então, um curso online, ou benefício de uma viagem com algum parceiro, ou troca, sei lá, em dinheiro. Tem parceiros nossos que falam: você pode trocar seus pontos por Pix ou por cashback. Então, quando você cria um rastro de oportunidade, se ele cumprir missões e rituais dentro da comunidade, isso vira uma gamificação que ensina ele a participar do rolê, vamos dizer assim, para participar do rolê, e ele ainda ganha a oportunidade. Se ele entrar todo dia, por exemplo, ele gamifica. Se você entrar, por exemplo, todo dia no TikTok e colocar que você entrou a semana toda, ele te gamifica em dinheiro. Então, isso é uma forma de criar hábito para as pessoas. Shopee faz isso, TikTok faz isso. Todas elas, Todas né? elas gamificam. E a gente aprendeu esse processo AliExpress, todas essas grandes e-commerce, né? Elas trabalham muito com esses Exatamente. cupons, né? Você compra e você ganha o próximo cupom, né? Sim. Então, eles geram, né,
Kita chegou no mercado assim, batendo no iFood com os dois pés na botando, porta. Vem aqui que eu exatamente. vou te dar mais desconto Eu vou te ainda. E vou dar, te entregar. Ele te descobriu, dar de graça ainda, descobriu um ponto de fragilidade do concorrente e usou isso a favor a dele. favor dele, né? É isso que a gente faz. Então, por exemplo, o TikTok é uma plataforma que as pessoas alugam a sua vida para estar lá dentro, as marcas também. Se você parar para pensar isso, ainda mais com o TikTok Shop e tal. Né? Agora, você imagina você fazer isso dentro de um lugar seu Seu. fechado. Se o TikTok resolver fechar, o Facebook resolver fechar, ou virar um grande ambiente político, você está separado disso. Você está continuando cuidando das... eu tenho uma gestora de tráfego que trabalha comigo, maravilhosa, Fran. Ela falou, olha, tem dia que é impossível fazer tráfego para essas pessoas, porque tá dando bug atrás de bug. Ontem a gente estava com uma métrica potencial CPC tal, e eu estava voando com isso, e deu um bug. E, quer dizer, o meu cliente deixou de vender X. Cara, se isso a gente aciona as áreas e eu coloco um cupom de desconto dentro de uma comunidade cultivada, quer dizer, o impacto disso é muito menor. Você Uhum. dilui, né? Eu diluo isso. Então, ouvir todo o potencial, quer dizer, e se eu ver que tem dentro da nossa comunidade uma métrica que está em baixa, ou que houve um impacto muito grande, como rapidamente eu consigo movimentar isso de uma forma benéfica? Com quem que eu falo até dentro da comunidade para me ajudar nessa gestão de crise, né? É quase um reclame aqui em particular. Uhum. É isso que a gente trabalha. Tem total domínio, né? Exatamente. Gente, a conversa tá ótima, aprendi muito. Muito mesmo. Quer fechar com alguma pergunta, algum comentário? Nosso tempo já tá. Às vezes eu fico pensando que quando a Já, gente menina, por isso que foi bom. que quando a gente trabalha com comunidades assim, onde as pessoas se identificam umas com as outras, né? Eu acho, assim, eu posso ter uma visão errada, mas eu acho que é mais fácil você criar essa comunidade, né? Por exemplo, no E Divorciados, né? Você está vendo ali pessoas que passaram o mesmo que você, né? Então, Sim. pessoas que têm a mesma vivência que você. Então, é mais fácil você se abrir, é mais fácil você interagir, é mais fácil, né? Agora, vamos pensar isso, escalar isso para marcas, né? Como que ela cria essas comunidades, né? Porque ali dentro ela vai ter pessoas. Vamos supor, eu posso gostar de um produto. Eu acho assim que para marcas como específicas, por exemplo, tipo a Salve e tal, acho que é mais fácil criar comunidades também, porque ali ela junta pessoas que gostam de se manter bonita ou querem os produtos, né? Hoje a gente tem muito Sim. movimento em cima disso. Mas vamos pensar assim para uma, sei lá, uma empresa de uma venda de uma bebida, você entendeu uma coisa assim, né? Como que ela cria essa comunidade, né? A gente geralmente tem uma área de diagnóstico, onde a gente escuta as dores do cliente e vai estudar as personas possível. E aí a gente faz pesquisa one-to-one também, para entender os processos da vivência dela com a bebida, ou com as bebidas concorrentes, ou com o núcleo de vivência que as pessoas têm com bebidas em geral. E a gente vende esse diagnóstico para o cliente, para saber o potencial, a reunião dessas pessoas para dentro de uma comunidade, por exemplo. Aqui eu estou brainstormando com você, Não, mas a sim. ideia Uhum. seria mais ou menos isso. Então, a gente desenvolve esses projetos a partir das dores que o cliente tem também. Então, é uma premissa, tá? Quais são as suas dores? Como é que você não tem conversado com os seus usuários para torná-los membros, que são né? os dados, né? São os Por dados isso que ele é frios. tão Primeiro são os dados frios. importante para essas marcas, eu acho, de bens de consumo rápido, né? Exatamente. Tipo refrigerante, um leite, um iogurte, né? Essas Sim. coisas de consumo rápido, assim, é difícil você pensar nelas enquanto por exemplo, uma comunidade dos amantes de um tipo de iogurte, né? A Assim, comunidade amantes do café. não, aí já é mais fácil, mas eu fico imaginando assim, porque você pensa assim, um refrigerante, ele tem vários Eu tenho um projeto concorrentes, de né? iogurte que você falou, a gente está desenvolvendo um projeto para uma marca que tem uma pertinência muito legal, que são as pessoas que têm intolerância à lactose.
Então eu já tenho uma coleta. Aí você já tem, aí você tem uma comunidade, porque você tem uma Exato, coisa. uma dor. Uma dor. Exatamente. E pessoas que se identificam, né? Porque passam Exatamente. pelo mesmo Processo. sofrimento, o mesmo processo. Mas aí é uma cadência de descobertas, porque a gente vai costurando oportunidades, porque os próprios usuários vão nos dando as respostas. Esse diagnóstico, e outra, ele começa X e termina Y. Termina não, né? Porque a ideia é permanecer cultivo, né? Ad eterno de preferência. Mas o costuramento que a gente vai fazendo, porque as pessoas também vão mudando os seus momentos de vida. A Sim. Divorciei, por exemplo, ela não é uma comunidade para todos permaneçam lá. Não, Pra sim, sempre. lógico. Não, ela é uma comunidade de ciclos. É um ciclo de. Eu olhei para um recorte da vida da pessoa, mas existe. Eu já fui uma pessoa que frequentou a comunidade de gestantes. Eu sou mãe. Tá, meu filho já nasceu, passou pela minha infância. O que tem de O que informação hoje não me agrega mais. não tem mais aquela necessidade, Exatamente. porque você Hoje já eu passou pelo processo. Hoje eu faço parte da comunidade de mães de adolescente, que é outro tipo de sofrimento. Nossa, eu imagino que seja bem pior. Então, são outras vivências, outras dores. Então, então, as marcas têm que se atentar nos movimentos que a vida das pessoas fazem, das dores que elas têm, de como elas interagem a partir disso, ou quanto elas estão mudas a partir disso. Você dá voz a ela a partir do produto que ela consome. Isso é lindo. Você escutar de uma pessoa, vendi o meu ouro e fui viajar a primeira vez sozinha. Ah, não. É Não faz ideia. maravilhoso, né? A Não, é marca tanto que usou essa isso. história é poderosa também, né? O tanto que, por exemplo, a pessoa faz um depoimento desse, gente, todo mundo vai querer, Sim. né? Nosso evento a gente vendeu 30 mil reais em ouro. Não, Olha então, só. todo mundo vai querer vender aliança, todo separado. Bom, eu parei de usar por causa de medo de assalto. Então eu posso ir nesse evento só para vender Só pra vender as minha aliança. Vamos investir em bijuteria. É, pra não fazer isso. Gente, deixou nós três aqui. A gente vai longe, mas eu tenho que encerrar. Ah, Me tava desculpem. amando. Eu vou ter que falar agora do merchan da nossa lojinha oficial. Isso mesmo. A PP Brasil agora tem uma loja cheia de itens exclusivos, personalizados, feito em parceria com a Zaluna. A Zaluna é referência em brindes criativos e de qualidade. E eles têm, entre os produtos que você pode achar no nosso site, a caneca, pode ter caneta, um caderno. Confere lá. É só acessar o site da PP, appbrasil.org.br. Clica na lojinha, vai lá, garanta a sua. Meninas, adorei. Kalila, foi um prazer te conhecer. Obrigada, Continuaremos Desirê. Ai, foi conectadas. ótimo, Pedro, que passou tão rápido. A Desirê, nossa amiga, obrigada por você ter Obrigada eu. vindo. gente. E é isso, gente. Obrigada, Fíbia, por nos receber aqui. É um prazer. Estamos muito bem acolhidos. Que Obrigada. bom. Obrigada, Até a gente. próxima, Até gente. mais. Tchau. Obrigada. gente. Tchau, tchau, Obrigada. gente.